Em toda família narcisista, existe aquela criança que, à primeira vista, parece ter ganhado na loteria. A criança predileta, o xodó da família, aquela que recebe todos os elogios, toda a atenção, todos os presentes, aquela que o pai ou a mãe narcisista exibem com orgulho para o mundo, como se fosse um troféu. Aquela que parece ter escapado do inferno particular que os outros irmãos vivenciam. Mas essa criança guarda um segredo terrível. Um segredo que ela mesma desconhece. Um segredo que só virá à tona décadas depois, quando sua vida desmoronar sem explicação aparente. Quando finalmente perceber que, apesar de aparentemente ter tudo, ela, na verdade, não tem nada. Que, apesar de ter sido aparentemente amada, ela, na verdade, nunca foi vista. Que, apesar de ter sido escolhida, ela, na verdade, foi destruída. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, identificou esse paradoxo como uma das armadilhas mais cruéis da psique humana. A criança dourada, o filho ou filha predileto, aquele que parece ter todos os privilégios, mas que, na realidade, carrega a sentença mais pesada de todas, porque ser o favorito de um genitor narcisista não é ser amado, é ser selecionado, é ser escolhido não pelo que você é, mas pelo que você pode oferecer. É ser transformado em uma extensão, em um espelho, em um suprimento narcisista. É perder completamente quem você é, para se tornar quem o seu pai ou sua mãe precisa que você seja. E o mais devastador de tudo é que você não percebe. Porque, diferente do bode expiatório, que sabe que está sendo maltratado, o filho predileto acha que está sendo amado. A gaiola é dourada, as grades são invisíveis e a prisão só se revela quando já é tarde demais. Nos próximos minutos, eu vou revelar os 5 perigos ocultos de ser o filho ou filha predileto e de um genitor narcisista. 5 armadilhas psicológicas que ninguém comenta, porque se disfarçam de privilégios. 5 formas de destruição que acontecem sob a máscara do amor. E vou mostrar o que Carl Jung descobriu sobre como essa ferida pode ser curada. Se você tiver a coragem de encarar a verdade sobre a gaiola dourada em que você cresceu, guarde isso, porque o que eu vou revelar pode mudar completamente a forma como você entende a sua própria infância. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda algo fundamental. Na dinâmica de uma família narcisista, existem papéis específicos que são distribuídos entre os filhos. Não são papéis escolhidos. São papéis atribuídos pelo pai ou mãe narcisista, com base em suas próprias necessidades psicológicas. O papel mais conhecido é o do bode expiatório. É a criança que carrega toda a sombra da família. Aquela que é culpada por tudo. Aquela que recebe a raiva, a crítica, o desprezo. Esse papel é, obviamente, destrutivo. A criança sabe que está sendo maltratada, mesmo que não tenha palavras para expressar isso. Mas existe um outro papel, que parece ser o oposto. O filho ou filha dourado, a criança escolhida, a predileta. E aqui está o paradoxo que Carl Jung identificou. Esse papel pode ser ainda mais destrutivo do que o do bode expiatório, porque é uma destruição disfarçada de amor. O bode expiatório sabe que precisa fugir. Sabe que aquela família é tóxica. Quando cresce, frequentemente corta o contato e busca se reconstruir longe daquela dinâmica doentia. Mas o filho ou filha dourado não sabe que precisa fugir. Acha que foi amado. Acha que teve sorte.
acha que os problemas que sente na vida adulta são falhas dele, e não consequências da dinâmica familiar. E por isso, fica preso há muito mais tempo. Às vezes, a vida inteira. Carl Jung descreveu isso usando o conceito de identificação projetiva. O pai ou a mãe narcisista não ama o filho predileto como uma pessoa separada. Ele usa o filho predileto como tela para projetar seu próprio self idealizado. O filho se torna um espelho que reflete de volta para o genitor a imagem grandiosa que ele quer ver de si mesmo. O filho é bonito porque isso reflete a genética superior do pai. A filha é inteligente porque isso prova que a mãe é genial. O filho é bem-sucedido porque isso valida as escolhas do pai. A filha é admirada porque isso gera admiração indireta à mãe. Em nenhum momento o filho ou filha é visto pelo que ele realmente é. Ele é visto apenas como uma extensão, como um troféu, como uma prova ambulante da grandiosidade narcísica do genitor. E a criança, que nasceu precisando desesperadamente do amor dos pais, faz o que qualquer criança faria. Ela se adapta, ela se molda, ela se torna exatamente o que o pai ou a mãe precisa que ela seja. Ela aprende quais comportamentos geram aprovação e quais geram retirada de afeto. E sistematicamente, metodicamente, ela assassina todas as partes de si mesma que não servem ao roteiro do pai ou da mãe. O self verdadeiro morre. Um falso self inflado nasce no lugar. E a criança nem percebe, porque tudo acontece sob a máscara do amor. Agora eu vou revelar os 5 perigos específicos que o filho ou filha predileto enfrenta. E eu quero que você preste muita atenção, porque você provavelmente vai reconhecer padrões que nunca entendeu antes. O primeiro perigo é a fusão de identidade. O filho ou filha predileto não desenvolve uma identidade separada do pai ou da mãe narcisista. Ele se funde. Suas opiniões são as opiniões do pai ou da mãe. Seus gostos são os gostos do pai ou da mãe. Seus sonhos são os sonhos que o pai ou a mãe projetou nele. Suas escolhas de carreira, de parceiros, de estilo de vida. Tudo é uma extensão do que o pai ou a mãe quer, ou do que o pai ou a mãe aprova. E ele não percebe isso. Acha que suas escolhas são suas. Acha que suas opiniões são genuínas. Acha que está vivendo a sua própria vida. Mas não está. Está vivendo a vida que foi programado para viver. Está seguindo um roteiro que foi escrito para ele, antes mesmo de ter consciência de si mesmo. Carl Jung chamou isso de falha catastrófica na individuação. O processo de individuação é quando uma pessoa se torna ela mesma, separada dos pais, com identidade própria. Mas o filho ou filha predileto nunca completa esse processo. Ele permanece psicologicamente fundido ao pai ou à mãe narcisista, mesmo quando mora longe, mesmo quando o pai ou a mãe já morreu. A fusão se manifesta de formas sutis. Uma incapacidade de tomar decisões sem imaginar o que o pai ou a mãe pensaria. Uma ansiedade profunda quando faz algo que sabe que o pai ou a mãe desaprovaria. Uma necessidade constante de reportar suas conquistas, buscando a validação que foi condicionado a buscar. Um vazio inexplicável quando está sozinho. Porque sem o olhar do genitor, ele não sabe quem é. Pessoas com esse padrão frequentemente só descobrem a fusão quando o pai ou a mãe morre. E então entram em colapso. Não apenas pelo luto normal, mas porque perderam a âncora de sua identidade. Sem o pai ou a mãe para aprovar ou desaprovar.
Elas literalmente não sabem quem são, não sabem o que querem, não sabem como viver. O segundo perigo é o vício em amor condicional. O filho ou filha predileto não recebeu amor incondicional. Recebeu aprovação por performance, amor contingente, afeto transacional. Ele foi amado quando refletia bem o genitor, quando tirava boas notas, quando ganhava competições, quando fazia o pai ou a mãe parecer bem na frente dos outros, quando concordava, quando obedecia, quando brilhava, e aprendeu com precisão cirúrgica que amor tem preço, que afeto precisa ser conquistado, que você só merece atenção quando entrega algo em troca. Isso cria um vício devastador. O filho ou filha predileto se torna viciado em aprovação, viciado em validação, viciado em conquistar, em performar, em impressionar, porque só se sente real, só se sente digno, só se sente amado quando está recebendo aprovação externa. Na vida adulta, isso se manifesta de várias formas. Workaholismo. A pessoa trabalha obsessivamente, porque cada conquista profissional é uma dose da droga que ela precisa. Cada promoção, cada elogio do chefe, cada reconhecimento público ativa o mesmo circuito que a aprovação do pai ou da mãe ativava na infância. É como se a alma clamasse: veja, pai, veja, mãe, eu sou bom o suficiente. Agora, relacionamentos também são afetados. O filho dourado não sabe como funcionar num relacionamento onde o amor é incondicional. Se o parceiro o ama simplesmente por quem ele é, sem exigir performance, ele não sabe o que fazer, fica desconfiado, espera a cobrança que nunca vem, ou sabota o relacionamento. Porque amor sem condição não parece amor de verdade, parece armadilha. E o mais cruel, ele não consegue receber amor real quando é oferecido, porque foi programado para amor como transação. Amor dado livremente, sem condições, sem performance. Parece errado, parece fraco, parece que a pessoa que ama assim não vale muito, porque qualquer pessoa de valor exigiria algo em troca. É como se o amor genuíno fosse um código indecifrável, uma língua estrangeira que ele jamais aprendeu. O terceiro perigo é o vazio crônico. Por fora, o filho predileto frequentemente parece ter tudo: carreira de sucesso, relacionamento aparentemente estável, reconhecimento social, todas as marcas externas de uma vida bem vivida. Mas por dentro, existe um vazio que nada consegue preencher. Um abismo silencioso que ecoa a ausência de algo essencial. Esse vazio é o buraco deixado pelo self verdadeiro que foi assassinado. É o espaço onde deveria existir uma identidade real, gostos reais, desejos reais, uma pessoa real. Mas esse espaço está vazio, porque tudo que existe é o falso eu construído para agradar o genitor tóxico. Uma casca brilhante, oca por dentro. O filho dourado pode conquistar tudo que sempre quis e ainda assim não sentir nada. Pode receber o prêmio mais importante da sua área e sentir vazio no momento que deveria ser de celebração. Pode olhar para sua vida objetivamente bem-sucedida e se perguntar por que não sente nada, por que nada parece real, por que nada satisfaz. É como se a alegria fosse uma miragem, sempre ao alcance dos olhos, mas nunca das mãos. Esse vazio é frequentemente confundido com depressão, e muitas vezes se manifesta como depressão. Mas a raiz é diferente. Não é um desequilíbrio químico, é uma ausência existencial. É a ausência de um eu verdadeiro que nunca foi permitido existir. É a alma gritando por socorro em um idioma que ninguém mais entende.
Carl Jung descreveu isso como viver identificado com a persona. A persona é a máscara social que todos nós usamos. Mas numa pessoa saudável, a persona é apenas uma parte. Existe um self por trás da máscara. No filho predileto do narcisista, só existe máscara. A máscara é tudo o que há, e por trás dela, vazio, um eco constante de quem ele nunca pôde ser. Pessoas com esse padrão frequentemente tentam preencher o vazio com mais conquistas, mais aprovação, mais validação externa, mas nada funciona, porque o problema não é que falta algo de fora. O problema é que falta alguém de dentro. É a busca incessante por um tesouro que está perdido em si mesmo. O quarto perigo é a incapacidade de relacionamentos autênticos. O filho favorito não aprendeu como ter relacionamentos reais. Aprendeu como performar relacionamentos. Aprendeu como ser o que o outro precisa que ele seja. Aprendeu como espelhar, agradar, adaptar-se, mas nunca aprendeu como simplesmente ser. Como se relacionar de coração aberto, sem segundas intenções. Isso cria uma série de problemas nos relacionamentos adultos. Primeiro, o filho dourado atrai frequentemente parceiros narcisistas, porque a dinâmica é familiar, porque ele sabe exatamente como funcionar nesse tipo de relacionamento. Ele sabe como ser a extensão do outro, sabe como ser o espelho, sabe como performar o papel que o narcisista precisa. É um ciclo vicioso, uma dança macabra que se repete indefinidamente. Segundo, mesmo quando encontra um parceiro saudável, ele não sabe o que fazer. O parceiro saudável quer conhecer quem ele realmente é, quer intimidade genuína, quer vulnerabilidade. E o filho predileto não tem nada disso para oferecer, porque não sabe quem realmente é. Porque vulnerabilidade nunca foi segura, porque ele só conhece performance. É como tentar construir uma casa sobre areia movediça. Terceiro, existe um terror profundo de ser conhecido, porque se alguém realmente o conhecer, vai descobrir que não há nada lá, que por trás da persona brilhante e bem-sucedida, existe apenas vazio. E então vai embora. Vai abandoná-lo. Vai confirmar o medo mais profundo, que ele não é amável pelo que é, apenas pelo que faz. É a sombra da rejeição pairando constantemente sobre sua cabeça. Esse medo cria um ciclo devastador. O filho dourado mantém todos a uma distância segura. Nunca deixa ninguém chegar perto demais. Mantém a performance impecável. E passa a vida inteira em relacionamentos onde nunca é realmente visto, nunca é realmente conhecido, nunca é realmente amado por quem é, porque ele mesmo não sabe quem é. É a solidão disfarçada de sucesso, a prisão da própria imagem. O quinto perigo é o peso das expectativas impossíveis. O filho predileto carrega um fardo invisível que ninguém de fora consegue ver. Ele precisa continuar sendo especial, precisa continuar brilhando, precisa continuar refletindo a grandiosidade do pai. Não pode falhar, não pode ser medíocre, não pode simplesmente ser normal. A régua está sempre altíssima, inatingível, porque se falhar, perde tudo. Perde o amor, perde a posição, perde a identidade que foi construída em cima de ser o melhor, o mais brilhante, o mais especial. É a corda bamba da aprovação, onde um passo em falso pode significar a queda no abismo da rejeição. Esse medo de falhar é paralisante. Muitos filhos dourados desenvolvem perfeccionismo extremo. Não conseguem entregar nada que não seja perfeito.
Procrastinam projetos importantes porque o medo de não atingir a perfeição é maior que a vontade de completar. Ou evitam completamente desafios onde possam falhar, ficando em zonas de conforto onde o sucesso é garantido. A vida se torna uma busca obsessiva pela perfeição, uma busca fadada ao fracasso. Outros desenvolvem síndrome do impostor severa, mesmo quando objetivamente bem-sucedidos. Sentem que são uma fraude, que a qualquer momento alguém vai descobrir que eles não são tão especiais assim, que o sucesso foi sorte, não mérito, que estão enganando todo mundo. É a sensação constante de estar vivendo uma mentira, de que a máscara está prestes a cair. E existe um medo específico que poucos falam, o medo de superar o pai, porque o filho predileto foi escolhido para refletir a grandiosidade do pai, não para ter grandiosidade própria. Se ele se torna mais bem-sucedido que o pai, mais admirado, mais realizado, ele deixa de ser espelho e se torna ameaça. E o amor condicional pode ser retirado. Muitos filhos dourados, inconscientemente, sabotam o próprio sucesso para não ultrapassar o pai. Ou atingem exatamente o nível de sucesso que o pai aprova, mas nunca mais. Ou escolhem áreas completamente diferentes para não haver comparação direta. Qualquer coisa para manter a posição de favorito sem ameaçar o ego frágil do pai narcisista. É a dança complexa e perigosa da rivalidade inconsciente. Agora, pare antes de continuar. Porque se você se reconheceu nos 5 perigos que descrevi, preciso que você saiba de algo fundamental. Nada disso foi sua culpa. Você era uma criança que nasceu precisando de amor e recebeu uma imitação tóxica disfarçada de privilégio. Você não escolheu ser o favorito. Você foi escolhido. E essa escolha não foi baseada em quem você era, mas no que você podia oferecer ao ego faminto de um genitor incapaz de amar de verdade. Você não teve escolha a não ser se adaptar, se moldar, se transformar no que era exigido. Era a única forma de sobreviver. A única forma de receber um mínimo de atenção e afeto em um ambiente hostil. Porque a alternativa era perder o único amor que conhecia. E para uma criança, isso é impensável. Mas agora, você é adulto. E agora, você tem algo que não tinha quando criança. Você tem consciência. Você tem palavras para a sua experiência. Você tem a capacidade de ver a gaiola dourada pelo que ela realmente é. Deixa eu te contar sobre o Lucas. Lucas tinha 47 anos, quando finalmente entendeu por que sua vida parecia perfeita por fora e completamente vazia por dentro. Ele era o filho dourado clássico, desde pequeno, o favorito óbvio do pai. O pai, um empresário bem-sucedido e profundamente narcisista, exibia Lucas como seu maior troféu. Lucas era bonito, inteligente, atlético, tudo que o pai queria que ele fosse. E Lucas entregava, sempre entregava, melhores notas da classe, capitão do time de futebol, faculdade de medicina, porque o pai queria um médico na família, especialização em cirurgia. E porque o pai achava que cirurgiões eram mais importantes que outros médicos. Casamento com a mulher certa, do tipo certo de família, com a aparência certa. Tudo perfeito, tudo coreografado, tudo exatamente como o pai queria. E Lucas era miserável, profundamente, inexplicavelmente miserável. Ele não entendia. Tinha tudo que deveria trazer felicidade. De carreira brilhante, esposa bonita, filhos saudáveis, casa grande, reconhecimento profissional. Tudo, mas toda noite,
Quando chegava em casa e sentava sozinho no escritório, sentia um vazio que o assustava. Uma sensação de que nada daquilo era dele, de que estava vivendo a vida de outra pessoa, de que existia um impostor habitando seu corpo, fazendo todas as coisas certas, e que o verdadeiro Lucas estava em algum lugar, perdido, esquecido, talvez morto. Ele começou a beber. Não muito no início. Um copo de uísque para relaxar. Depois 2. Depois a garrafa inteira. O álcool era a única coisa que conseguia amortecer o vazio, que conseguia fazê-lo sentir algo, qualquer coisa. A esposa notou, confrontou. Lucas prometeu parar e parou. Por 1 mês. Depois voltou. Depois parou de novo. O ciclo se repetiu por anos. O ponto de virada veio quando o pai morreu. Lucas esperava sentir tristeza, luto, perda. Afinal, tinha sido o filho favorito. Tinha sido o mais próximo. Deveria doer mais do que qualquer coisa. Mas não doeu. Ele não sentiu nada, absolutamente nada. E isso o assustou mais do que qualquer coisa. Porque se não conseguia sentir nada pela morte do pai que supostamente tanto amava, o que isso dizia sobre ele? Que tipo de monstro era? Foi quando procurou um psicólogo. E nas primeiras sessões, quando começou a contar sua história, algo estranho aconteceu. O psicólogo não ficou impressionado com suas conquistas. Não o elogiou por ser bem-sucedido. Ao invés disso, fez uma pergunta que ninguém nunca tinha feito. Lucas, você escolheu alguma dessas coisas? Lucas não entendeu a pergunta. A medicina, a cirurgia, sua esposa, sua casa, sua vida. Alguma dessas coisas foi uma escolha sua, genuinamente sua. Independente do que seu pai queria, Lucas abriu a boca para responder e não conseguiu. Porque pela primeira vez na vida, percebeu que não tinha resposta. Não tinha escolhido nada. Tudo tinha sido escolhido para ele, ou por ele, mas com base no que sabia que o pai aprovaria. E então veio a segunda pergunta, ainda mais devastadora. Lucas, quem é você quando não está tentando agradar seu pai? Lucas chorou. Pela primeira vez desde a infância. Chorou, porque percebeu que não sabia. Genuinamente não sabia quem era fora do papel de filho perfeito, médico perfeito, marido perfeito. Não sabia do que gostava, não sabia o que queria. Não sabia nada sobre si mesmo que não tivesse sido programado pelo pai. Esse foi o início de uma jornada longa e dolorosa. Uma jornada que Carl Jung chamaria de individuação tardia. O processo de finalmente se tornar ele mesmo, depois de quase 5 décadas vivendo como extensão de outra pessoa. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Lucas precisou confrontar a verdade sobre a gaiola dourada. Precisou ver que o que achava que era amor era, na verdade, úsil. E tinha sido escolhido não por quem era, mas pelo que podia oferecer. Que seu pai nunca o conheceu de verdade, porque nunca se interessou em conhecer. Isso trouxe raiva. Uma raiva antiga, profunda, que tinha ficado enterrada por décadas sob a performance de filho perfeito. Raiva do pai por nunca tê-lo visto. Raiva de si mesmo por ter obedecido tão completamente. Raiva da mãe por ter permitido. Raiva de toda a família por ter participado do teatro. E junto com a raiva veio o luto. Luto pela infância que nunca teve. Luto pelo eu verdadeiro que foi assassinado tão cedo que ele nem lembrava como era. Luto por todas as escolhas que nunca fez, pelos caminhos que nunca explorou, e pela pessoa que poderia ter sido se tivesse sido permitido ser.
Esse luto foi devastador. Lucas entrou num período de depressão profunda. Parou de trabalhar por alguns meses. Quase perdeu o casamento. Precisou explicar para a esposa o que estava descobrindo. E ela não entendeu de início, porque ela também tinha se casado com a performance, não com a pessoa. Mas Lucas continuou a terapia, continuou o processo doloroso de se perguntar quem ele era fora do papel. E gradualmente, algo começou a emergir. Descobriu que gostava de cozinhar. Nunca tinha cozinhado na vida, porque o pai achava que cozinha era coisa de mulher. Começou a experimentar receitas. Achou que seria péssimo, mas descobriu que tinha talento. E mais importante, descobriu que sentia prazer. Prazer real, genuíno, não a satisfação vazia de conquistar algo. Descobriu que não gostava de cirurgia. Nunca tinha gostado. Tinha escolhido porque o pai queria. Começou a explorar outras áreas da medicina. Descobriu uma paixão por medicina paliativa. Cuidar de pessoas no fim da vida. O oposto do que o pai valorizava. E exatamente o que ressoava com algo dentro dele. Descobriu que seu casamento tinha sido uma performance. Ele e a esposa tinham passado 20 anos juntos, sem nunca se conhecerem de verdade. Quando começou a mostrar quem realmente era, o casamento passou por uma crise profunda. A esposa não reconhecia o homem com quem tinha casado, porque aquele homem não existia de verdade. O casamento quase acabou. Mas algo surpreendente aconteceu. Quando Lucas parou de performar e começou a ser real, a esposa teve espaço para fazer o mesmo. Ela também tinha suas máscaras. Também tinha suas performances. E pela primeira vez, dois seres humanos reais começaram a se conhecer. Foi difícil, doloroso. Às vezes parecia que seria mais fácil voltar para a performance, onde tudo era previsível. Mas Lucas não voltou, porque agora sabia que a performance era uma prisão dourada. Mas prisão. 2 anos depois do início da terapia, Lucas era uma pessoa diferente, não irreconhecível, mas genuinamente diferente. Tinha trocado de especialidade médica, tinha reconstruído o casamento sobre alicerces sólidos, tinha resgatado partes de si que julgava perdidas para sempre. E, o mais importante, tinha aprendido a se perguntar o que realmente desejava. Não o que os outros esperavam dele. Não o que lhe renderia a aprovação. Mas o que ele, Eduardo, genuinamente queria. Essa pergunta, tão trivial para a maioria das pessoas, havia se revelado revolucionária para ele, porque até então nunca havia se concedido a permissão de fazê-la. Se você se identificou com a trajetória de Eduardo, quero compartilhar algumas reflexões práticas. O primeiro passo é reconhecer a gaiola, nomeá-la. Você foi o filho predileto de um pai ou mãe narcisista? Você foi escolhido, não por amor, mas por conveniência. Você construiu uma vida que talvez não seja verdadeiramente sua, e isso não é sua culpa. O segundo passo é começar a se questionar. O que é meu e o que é deles? Suas opiniões são genuínas ou foram instaladas em você? Suas escolhas são autênticas ou foram programadas? Seus gostos refletem sua essência ou foram condicionados? Comece a questionar tudo que sempre aceitou como verdade sobre si mesmo. O terceiro passo é buscar ajuda profissional. Esse tipo de ferida é profunda demais para ser curada sozinho. Um terapeuta especializado em dinâmicas narcisistas pode te guiar no processo de individuação tardia. Carl Jung, com sua profunda sabedoria, certamente concordaria. Esse profissional pode ser testemunha do seu eu verdadeiro emergindo.
pode validar experiências que você passou a vida inteira sendo ensinado a ignorar. O quarto passo é se permitir experimentar coisas novas, atividades inéditas, coisas que seu genitor tóxico desaprovaria, não como um ato de rebeldia vazia, mas como uma jornada de autodescoberta. Quem sabe você possui talentos inexplorados? Quem sabe você nutre paixões adormecidas? Quem sabe existe um eu inteiro, aguardando para ser revelado? O quinto passo é aceitar que a jornada é longa. Você passou décadas aprisionado na gaiola dourada. A libertação não acontecerá em semanas. A autodescoberta não se completará em meses. É um processo que leva anos, um caminho permeado por tentativas e erros, e por inúmeros momentos de anseio pelo conforto da performance. No entanto, a cada passo que você dá em direção ao seu eu verdadeiro, a gaiola perde um pouco do seu poder. A cada escolha genuína que você faz, o falso eu se enfraquece gradativamente. A cada instante de autenticidade, você se aproxima da pessoa que sempre poderia ter sido. Se este vídeo despertou em você uma compreensão inédita, se finalmente encontrou palavras para descrever uma experiência que carrega por décadas, eu te peço um favor. Conteúdos como este, que expõem verdades psicológicas complexas sobre dinâmicas familiares narcisistas, exigem pesquisa aprofundada e coragem para serem divulgados. Muitos preferem o silêncio, pois o tema incomoda, desafia a crença de que todo amor paterno é benéfico e que todo filho predileto é afortunado. O botão "valeu demais" ali embaixo é uma forma de declarar: essa verdade precisa ser revelada. Continue iluminando o que se oculta nas famílias, continue dando voz ao sofrimento silencioso de tantos. E, se não puder ou não quiser oferecer apoio financeiro, compartilhe este vídeo. Talvez exista alguém em sua vida que viveu na gaiola dourada, sem saber. Alguém que acredita ter sido amado, mas não compreende o motivo de seu vazio interior. Este vídeo pode ser o ponto de partida para a libertação dessa pessoa. A gaiola dourada é uma realidade, mas a porta está aberta. Sempre esteve. Você só precisa escolher sair. Compartilhe nos comentários. Você foi o filho predileto? O bode expiatório? Ou desempenhou outro papel? E em que momento você percebeu que a dinâmica da sua família era atípica? Eu leio todos os comentários. E, por vezes, simplesmente nomear a experiência já inicia o processo de cura. Afinal, a gaiola dourada exerce poder apenas enquanto você a confunde com amor. Quando você enxerga a verdade, as grades começam a se dissolver e você pode, finalmente, começar a ser livre.